Fala pessoal, esse é o canal Pirina Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 175 do Enem de 2017, prova amarela. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, como indica na figura, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como da base à torre, é igual a 50 metros. Então, a distância da barra à primeira torre aqui é 50 metros. Como elas estão aí com 50 metros de uma para outra, então da base até T2 eu vou ter 50 metros a mais, 100 metros, e lá contando da base até T3, nós teremos 150 metros. Então, 50 metros, 100 metros e 150 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora d. Então, eu quero saber a minha velocidade em metro por hora, né? m/h. Observem que eu preciso saber essa distância percorrida, que é uma volta aí em relação a cada torre. Então, da T1, vamos chamar de circunferência 1, da torre 2, circunferência 2, e da torre 3, circunferência 3. Ok? Lembrando que ele está dando uma aproximação para π, e não esquece que o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes a medida do raio dessa circunferência. Ok? Então, para o comprimento 1 da T1, nós temos 2 vezes o π, que está sendo dado como 3, vezes o nosso raio, que nesse caso é 50. Ou seja, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 50, nós temos então 300 metros, ok? No nosso C2, nós temos 2 vezes π também, vezes o raio, que agora é 100. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, vezes 100, 600 metros, aí o comprimento, né, desta volta. Na circunferência 3 em relação à torre 3, novamente 2 vezes o 3, que é a nossa aproximação de π, vezes a distância, que é de 150. Se nós fizermos 2 vezes 150, isso já dá 300, e 300 vezes 3, nós temos 900 metros. Encontrado as 3 distâncias, nós sabemos aí que o pivô efetua uma volta completa em 25 horas. Então, para eu calcular as velocidades, vou chamar de V1, V2 e V3. Eu vou até mudar de cor aqui para não confundir vocês. Então, vamos calcular primeiro a velocidade 1. A velocidade, lembrando que ela é feita pela razão entre a distância e o tempo. Nesse caso, metros por hora. Então, a distância V1, né? Dá para calcular a velocidade 1, vai ser o comprimento da circunferência 1, que é de 300 dividido por 25. Lembrando que 300 está em metro e aqui o nosso tempo em horas. É só você pensar quantas vezes o 25 cabe em 300, né? Em 100 ele caberia 4 vezes. Então, em 300, que é o triplo de 100, eu vou fazer o quê? Vezes 4, né? Vezes 3, perdão. Então, 4 vezes 3, 12. Então, 12 metros por hora. Essa é a primeira velocidade. A segunda velocidade, eu vou chamar de V2, nós teremos agora 600 metros. E esses 600 metros também dividido por 25 horas. Vejam que eu dobrei a minha distância, de 300 foi para 600. Então, obviamente, como manteve o mesmo tempo, a minha velocidade também vai ser dobrada. Então, 25 metros por hora. E agora, gente, a minha velocidade 3, em relação à primeira, ela vai triplicar, porque ela vai de 300 para 900 metros. E aí, fazendo 900 metros dividido por 25 horas, nós encontramos o quê? Se triplicou a distância e manteve a mesma hora, vai triplicar a velocidade. Então, 12 vezes 3, 36 metros por hora. E aí, essas são as velocidades para T1, T2 e T3, nesta ordem, e nós encontramos esses resultados nessa ordem aqui, 12, 24 e 36, na letra A. Então, resposta correta, letra A. Espero que essa resolução possa ter te ajudado nos seus estudos e até a próxima.